Pode começar? Então, boa tarde, né? Estamos tendo aí transmissão, então boa tarde para quem aqui está, boa tarde para quem está escutando de outro lugar, né? Aproveitar um pouquinho, fazendo alguma coisa, escutando, para a gente absorver informações. Achei super interessante quando a Thaís me procurou e falou: Simone, eu quero que você fale de herpes zoster. Falei: interessante. E aí eu vi ela falando aqui qual foi o motivo de aparecer herpes zoster como tema. Para quem não me conhece, né, eu sou a Simone, eu sou geriatra, e eu já falei de vários temas aqui na EA: hipertensão, diabetes, vacinas, assim, tanto de coisa que nós já conversamos. É? Isso mesmo, verdade, nós tivemos uma gincana. Na época da pandemia, online nós fizemos. Então, assim, várias informações que já foram passadas, mas nunca tinha sido pedido, e a gente sempre perguntava, né, o que vocês querem? O que vocês estão querendo? Então, acho que a demanda cresceu de herpes zoster e vale super a pena a gente aprender um pouco sobre isso. Tá bom? Pode passar? Então, como que vai ser a programação? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre, de uma forma geral, sobre a doença, tá? Depois eu vou falar algumas coisas que a gente tem que ter muita atenção. Depois, como é que ela evolui, algumas complicações e como que a gente pode prevenir, tá bom? Bom, herpes zoster é uma doença causada por um vírus que a maioria de vocês já conhece. Às vezes já teve, sabia? Pode levantar, pode falar. Já teve? Aí, ó. Tá vendo? Catapora, o herpes varicela zoster, tá? É um vírus. Sabe a gripe? Gripe é vírus, catapora é vírus. Herpes zoster é o mesmo vírus da catapora. A única diferença, sabe qual que é? É que quando a gente pega a primeira vez esse vírus, ele distribui no corpo todo, a gente fica todo pintadinho. E geralmente acontece na infância, não é? E antigamente fazia até assim, né? Juntava os meninos tudo para pegar tudo de uma vez. Não é isso? Que eu já escutei isso. Minha mãe falava isso. Porque aí já pega de uma vezada só e fica livre. De tão comum que é a catapora na infância. Hoje nós temos vacina de catapora, né? Antigamente não tinha. Então a maioria de vocês já teve a primeira infecção por esse vírus que causa o herpes zoster. É o mesmo vírus. Quem nunca teve, pode pegar? Pode. Pode ter a primeira infecção na fase adulta ou no idoso. Quando acontece a primeira infecção por esse vírus na fase adulta ou na fase idosa, quando a pessoa está idosa, ela é mais grave do que quando é na criança. Tá? Mas pode acontecer sim, quem nunca teve a catapora, pegar pela primeira vez, sendo uma pessoa idosa, a gravidade é maior. Na criança, a gente sabe que... O que acontece? Então, vamos ver o que vocês sabem de catapora na criança. Como é que funciona? Febre, as feridinhas. Onde que é a feridinha da catapora? Corpo todo, cabeça, rosto, pé, mão, tudo. Ai, fica toda pintadinha, né? E como é que é a lesão? Como é que é a ferida? Como se fosse um olhinho de pus, não é? A gente chama de vesícula, tá? Na hora que a gente fura, quando a vesícula abre, porque ela fica igual uma bolinha de uma espinha, aí depois ela abre, né? Aí fica aquela ferida. Na hora que ela abre, ela espalha um tanto de vírus. É ali que a gente transfere de um paciente para outro. Por isso que botar os meninos juntos, um pega do outro. Tá? Então, ela começa, né, a primeira infecção, você pega esse vírus cai na sua circulação, distribui no corpo todo e ele vai produzindo essas vesículas distribuídas no corpo todo. Essa vesícula, ela tem um tempo, ela fura, né? Ela vira uma ferida. Primeiro é uma bolinha, como se fosse uma espinha, com aquela bolinha amarela. Fica igualzinho, isso a gente chama de vesícula. Depois, na evolução dessa vesícula, ela estoura, vira uma ferida, aí os meninos coçam, né? Aí coça o corpo todo, arranca a casquinha, e aí dissemina mais ainda. Depois de um tempo, acaba, some, vai embora. E nesse período, coça muito, tem febre. Dependendo da região que acometer mais, pode infeccionar, né? Os meninos coçavam, infeccionava a ferida. Então, tinha a ferida da catapora infeccionada por uma outra coisa.
que aí a gente tinha que tratar, muitas vezes até com antibiótico, quando infeccionou. Porque o tratamento da catapora, sabe qual que é? Tempo. Tempo. O organismo vai dar conta. Não tem remédio para a gente usar. Tá? Como é uma infecção muito, que a gente fala, muito simples, o próprio organismo dá conta, então a gente não costuma usar medicação. Tá? Não, aí a gente não usa para tratar o vírus. A gente usa para os sintomas. Então, está com febre? Dá remédio para a febre. Está coçando? Dá remédio porque está coçando. Ah, está com... Eu não quero que infeccione. Tinha uns banhos de umas águas que passavam, não tinha? Hoje em dia a gente não passa mais isso, não. Mas antigamente tinha permanganato. Isso mesmo. Hã? Isso, para secar mais rápido, né? Gente, roxo, ficava aquela coisa bonita. Mas é isso. E passava. Os meninos ficavam bom rápido. Né? Uma ou outra criança, muito raramente, a gente tinha alguma complicação. Então, por isso que não se usa medicação, na maioria das vezes, quando criança. Quando é adulta, é diferente. Tá? Mas beleza. A pessoa teve na infância normal, teve infecção, pegou com o irmão, né? Todas essas questões. Passa um tempinho. Pode passar. Aí é só para vocês lembrarem, né? Todo pintadinho no corpo todo. Passa um tempinho, o nosso organismo, quando tem a catapora, ele vai responder. Vocês sabiam que a gente tem uma defesa no nosso organismo? Acho que todos sabem, né? Nós temos um sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. O país não se defende com soldados. Você tem o capitão, você tem o general, você tem os soldados. Nosso corpo também é assim. Todo esse sistema de defesa, ele é muito bem organizado. Tá? Então, chega o vírus, alguém dá o alerta. Gente, tem gente estranha. Nosso organismo vai lá, é você que está estranho? Deixa eu te conhecer. Conhece ele, já sei, vou me defender. A gente tem uma defesa direta, que são os soldadinhos que vão lá, né? Vamos falar assim, bater no vírus para ele ir embora. Existem outras defesas que são mais inteligentes, que vão falar assim, o seu ponto fraco é aqui, vou atingir você no seu ponto fraco para você não aparecer mais. E aí você aprende. Se ele aparecer de novo, o que você faz? Você já sabe. Você não pega o ponto fraco? O nosso organismo faz isso também. Então, na infância, a gente gera uma memória no nosso corpo e pega esse vírus e elimina. A gente dá conta de eliminar 100%? Essa é a questão. Só que a gente não fica tendo catapora durante a vida, mesmo não eliminando 100%. É como se eu colocasse esse vírus que eu não consegui eliminar, trancado. Ele está lá preso, não é para sair, tem guarda vigiando. Combinado? Quando a gente vai envelhecendo, esse nosso sistema imune, ele vai modificando. Ele não acaba, tá? Ele não acaba, mas ele modifica. O nosso sistema de defesa modifica. Eu costumo explicar assim, sabe aquele guarda que está lá na porta e dá uma cochilada? Ele está cansado, né? O guarda ficou ali 80 anos, 70 anos, 50 anos, sentado, vigiando alguém, ele cansa. Aí ele começa a dar umas cochiladas. Quando ele dá uma cochilada maior, aí a gente fala que com o envelhecimento a gente tem um aumento da chance desse vírus voltar. Por isso, Thaís, que apareceram associados, tá? Inclusive o presidente, pois é. Então, assim, é uma doença que vai ficando mais comum à medida que a gente envelhece. Por quê? Porque o nosso sistema imune, quando a gente envelhece, ele vai ficando um pouco mais... Ele diminui a capacidade de defesa dele, tá? E com isso, aparece com mais frequência. Mesmo que você já tenha tido. Porque quando você teve, você eliminou a maior parte dos vírus, quem você não conseguiu eliminar, você trancou. Só que quem está ali guardando aquela cadeia com o vírus, dá uma cochilada. Deixa a chave, sabe? Está mais disperso. E aí esse vírus pode voltar. E quando ele volta, ele não volta no corpo todo. Interessante, né? A gente não vê herpes zoster, lesão no corpo todo. Tá? Pode passar o próximo? Quando a gente tranca esse vírus que ficou, a gente tranca ele como se fosse nas centrais, nas cadeias que a gente tem. Vocês já ouviram falar de Itacoíngua? O que é a íngua? Um gânglio. Isso. As ínguas a gente tem no pescoço,
né? Quando está com dor de garganta, minha mãe fala assim, estou vendo daqui que você está com dor de garganta. Então, a íngua são centrais, na verdade, a gente chama de linfonodos, nossos gânglios, que são centrais, que a gente tem como se fosse uma cadeia ali. E tem o delegado, e tem todo mundo que é o nosso sistema de defesa. Então, esses gânglios podem guardar, né? E a gente tem gânglio no corpo todo, pescoço, debaixo do braço, virilha. Então, a gente tem centrais espalhadas pelo nosso corpo, é muito grande. O que acontece aqui? Aquele gânglio está lá com o vírus trancado, bobeou, o vírus saiu. Só que ele não dá conta de sair e pegar o sangue e distribuir no corpo todo. Ele só volta aonde o gânglio passa. É um nervo. Então, quando ele volta pelo nervo e só aparece na pele que o nervo chega. Interessante, né? Então, você vai ter os mesmos sinais que vocês falaram da catapora, igualzinho. Só que, em vez de no corpo todo, numa região. Passa o próximo. Os nossos nervos... Oi. Isso, por isso que eu vou falar com vocês. Exatamente, vou falar isso agora. Então, olha só, não estou falando que ele volta só no nervo que ele estava guardado. Nós temos nervos no corpo todo. O tato, onde a gente sente, a visão é através de nervo, a dor é transmitida através de nervo, o nosso movimento, a gente precisa dos nervos. Então, nervo é uma coisa que a gente tem no corpo todo. E tem várias centrais, né, desses gânglios distribuídos no corpo. Então, na determinada que o nosso soldado bobeou, volta o vírus. E aí ele volta, ele não pode cair no sangue mais. Ele está só ali da parte do nervo. Então, ele volta pelo nervo. Ah, o nervo para aqui? Então tá. Então, aqui eu vou fazer os meus sintomas. Só que vem a questão. Os nossos nervos, eles são divididos, tá vendo? Que a gente chama de dermátomo. Como é que eu vou explicar para vocês? Na nossa coluna, a gente sai de um lado e de outro os nervos, não saem? A gente tem os nervos que são do lado direito e do lado esquerdo. Quem é do lado direito tem o gânglio do lado direito. Quem é do lado esquerdo, gânglio do lado esquerdo. Então, por isso que, quando aparecem as pintinhas, antigamente chamado de cobreiro, já tinham ouvido falar? Quando aparecem as pintinhas nos dois lados, o médico nem pensa. Porque o gânglio vai mandar só para onde ele vai. Se é dividido do lado direito para o lado esquerdo, não vai acontecer dos dois lados. Entenderam? Aqui é mais ou menos isso. Então, a gente pega... Está vendo que tem uma faixa aqui? A parte de dentro do braço é um nervo. A parte de fora do braço é outro nervo. Então, a gente tem o que a gente chama de dermátomos. Tá? Passa o próximo. Doutor, só eu tive episódios exatamente que a pessoa disse, pegou aqui e foi para as costas. Uhum. Agora, acontece o seguinte, meu grande problema é sequela. Nós vamos chegar lá. São 9 anos que eu tenho sequela. Nós vamos chegar lá. Então, olha só. Eu não falei que é de um lado só? Reparem para vocês verem. Olha, do lado de cá não tem nada. Daqui para cá tem lesão. Reparem para vocês verem. Não tem para baixo. É quase que desenhou aqui, se eu passar uma linha, é o nervo que chega na pele nessa faixa. E aí, volta um. Se vocês verem, tá vendo aqui, olha, vai lá para as costas. Tem gente que tem na coxa, é só aonde está desenhada a linha, não ultrapassa a linha. Próximo. Então, aqui dá para a gente ver direitinho. Do lado de lá não tem nada, do lado de cá tem. As pintinhas, está vermelho, aqui está mais croco, aqui deu ferida, né? Mas vocês veem aqui, olha, quase que passa uma linha, não é? Aqui. E aqui também, ó. De um lado só. Então, o herpes zoster é a nossa catapora localizada num nervo específico aonde ele para na pele. Não passa da pele para o lado. Tudo bem? Próximo. Então, eu falei, quais são os grandes perigos de ter herpes zoster? O avançar da idade,
tá? Porque o nosso sistema imune vai ficando mais lentificado, ele continua funcionando, mas ele é mais lentificado. E a imunodepressão. O que é imunodepressão? É alguma coisa que vai fazer com que o nosso sistema de defesa fique mais lento, menos eficaz. Existem remédios que fazem isso. Alguém aqui já tomou prednisona? Corticoide? São medicamentos que, às vezes, o pessoal usa de forma desenfreada, porque é um dos mais potentes, controle de dor, controle de inflamação, de alergia. Ele é muito bom, só que tem que tomar muito cuidado, porque ele faz isso através de uma supressão do nosso sistema imunológico. Então, quem toma remédio crônico, dependendo da medicação, pode causar uma imunodepressão e pode favorecer ter zoster mesmo antes da terceira idade. Eu, por exemplo, tive zoster. Quando eu fiz 38, eu estava num período muito estressante, trabalhando, estudando, viajei. Na viagem apareceu, e eu corria, a bolsa batia, eu falei, eu estou ficando com dor aqui, acho que é porque a bolsa está batendo aqui. Eu mudei de lado da bolsa, eu falei, a dor não saiu daqui, não. Aí, de repente, plim, 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 falei, olha, eu estou com zoster. Então, num momento de muito estresse, às vezes no processo de depressão, pode também nosso sistema imunológico diminuir e vir a infecção de zoster. Então, o que desencadeia e aumentar a frequência e a idade pela imunossenescência, que a gente chama, natural do envelhecimento, e momentos de imunodepressão, dependendo da doença ou da medicação que a gente usa. Tá bom? Próximo. Bom, vocês já me contaram, então, como que se apresenta o herpes zoster? O herpes zoster faz erupções vesiculosas de um lado só, que atinge aquele dermátomo. Tá? Vesículas é como se fosse a espinha que a gente tem com a bolinha amarela. Tá? Próximo. O que a gente sente? Dor, coceira, prurido é coceira, formigamento. E essas coisas podem anteceder o aparecimento das bolinhas, que torna mais difícil o diagnóstico. Porque quando a gente vê as bolinhas, você fala, ixi, de um lado só, bolinha, catapora. Catapora, no adulto, chama-se herpes zoster delimitado. Só que antes de aparecer as bolinhas, a gente pode ter um aparecimento como se fosse assim, não, mas está dolorido, não tem nada na pele, está dolorido, não pode encostar, não posso colocar a blusa que me incomoda. Isso já pode ser manifestação do formigamento, da dor, por causa do vírus que ele está chegando. Ele não deu conta ainda de fazer as bolinhas, né, as vesículas, mas ele já machucou o nervo. Eu costumo falar que ele é como se para chegar lá na ponta, sair do gânglio e chegar lá na pele, ele vai machucando esse nervo. E aí a gente vai tendo essa sensação do nervo, dor, formigamento, tá? Pode passar. Tempo de duração. Catapora não era uma semana, os meninos ficavam bom? Máximo 10 dias, acabava as pintinhas. O zoster também é assim. É o mesmo vírus, não é? Só que ele está só localizado. Colocaram ali um ser que fala que isso daqui você não sai. Então, é a mesma coisa, dura de 7 a 10 dias. Pode passar? E a grande questão do problema que a gente tem são as complicações que podem acontecer. Se eu pego uma faixa da barriga, vai ter problema, vai ter dor, né? E pode sumir. Se eu pego uma parte do olho, do nervo do olho, eu posso lesionar esse nervo e parar de ter visão. Se eu pego a parte do nervo que me dá audição, esse nervo pode parar de funcionar e eu perder a audição. Dos dois lados ou de um só? De um só, não é só de um lado que ele acontece? Só que imagina, você tem, além das bolinhas da dor, você ainda me perde uma visão, perde a audição. Então, é muito sério. E a outra complicação que a gente teria também é quando a gente tem uma infecção grave em cima daquele local. É uma infecção secundária. Essa infecção secundária, às vezes, a gente tem que tratar com 1 antibiótico, 2 antibióticos, perpetua a infecção viral. Tá? Pode passar?
Então, as complicações que temos, eu já comecei a falar. Quando a gente tem no olho, no ouvido, a gente pode perder essa visão e audição. No local que tem a infecção, então aquele dermátomo está cercadinho, deu as vesículas, passou 7, 10 dias, elas somem. O organismo dá conta. Só que ele não foi machucando o nervo, causando dor. Tem pacientes, não são 100% dos pacientes, mas a gente sabe que em torno de 40% a 50% dos pacientes evoluem com uma dor crônica. O vírus, quando passou, ele machucou e deixou uma cicatriz. E a cicatriz a gente não consegue resolver dentro do nervo. E aí a gente entra em neuralgia pós-herpética. São dores contínuas, como se você tivesse com a doença, às vezes um pouco mais leve, contínuo, o tempo todo. Você esbarrar, você pegar. Então, já pensou você ter isso? Eu conheço uma ginecologista que ela teve um herpes zoster nessa faixa da nádega, ela teve que parar de atender, porque ela não consegue sentar mais. Ela teve neuralgia pós-herpética na região da nádega. Então, é uma doença que pode causar problemas, não na fase aguda, mas do pós-herpético para a vida. Tá? Essa neuralgia, em 40%, 50% dos casos, torna-se crônica. Difícil, né? Perdeu uma visão? Para o resto da vida. Perdeu a audição? Para o resto da vida. Não consegue vestir uma blusa porque pegou a parte da mama? Para o resto da vida. Então, é muito importante a gente entender essa questão. As vesículas são chatas? São. O quadro agudo, 7 a 10 dias, é ruim? É. Mas o pior vem depois, se acontece essas complicações. Então, essa neuralgia vai acontecer, não é no corpo todo, é só onde passou e apareceu as bolinhas. Então, aqui, olha, é na faixa das costas, ou é na barriga, ou é na região do quadril, ou exatamente numa faixa superior. Tá? Próximo. É o neuralgia. Isso. Porque é o dermátomo que passou. Isso é tanta verdade que quando esse já aperta aqui, está lá atrás. É um nervo que ficou machucado. Tá? Vocês já ouviram falar da paralisia de Bell? Paralisia de Bell, nós temos movimentos, né? Eu posso fazer careta, rir, ficar triste. Todo mundo vai saber se eu estou fazendo... Porque eu tenho movimentos de músculos do rosto. Esses movimentos são músculos que são inervados por um nervo e eu quero fazer o movimento. Só que ele costuma ser simétrico. Só que eu não falei que o nervo o do lado direito vem daqui, o do lado esquerdo vem do outro. Se eu atinjo um nervo específico de movimentar a boca, do um lado ele vai estar normal e do outro vai ficar alterado. Então, aqui, olha para vocês verem, desse lado está normal. Só que aqui esse lado foi atingido. Então, o olho ficou caído. Então, eu não consigo, às vezes, mexer a pálpebra. Depende do nervo que foi atingido. Tá? Então, o que a gente chama de paralisia de Bell. O paciente tem, de um lado, que foi acometido, uma falta de movimento do rosto. E isso vai gerar uma assimetria no rosto. Pode passar? Aqui é a questão que eu falei da audição e da visão. Então, pegou aquele nervo, às vezes você não vai ver as vesículas, porque está no nervo da visão. Perdeu a visão. Tá? Pode passar? E nós temos também as neuropatias motoras, que vão fazer o paciente não conseguir caminhar, né? Dependendo de onde que foi atingido. Então, o herpes zoster agudo é ruim? É, porque é uma catapora. Agora, o pós, quando há uma complicação, é muito pior. Pode avançar? E aí vem a questão. A maioria de vocês que já teve catapora tem o vírus aí guardado. Está todo mundo guardado. Tá? Tem um vírusinhos aí lá no nosso gânglio. Nossa defesa está ali com a chave para não deixar ele fugir. Então, o que a gente pode fazer para não acontecer isso, para não voltar esse vírus e acontecer o herpes zoster, a infecção por herpes zoster? Primeiro, tem como não envelhecer? Pois é, eu também não encontrei, não. De vez em quando aparecem os pacientes lá no consultório querendo, eu não estou querendo envelhecer. Eu falei, olha, a resposta para isso é morrer novo. Até então, eu não acho que isso vale a pena, né? Quero ficar aí por um bom tempo. Então, tem coisas que a gente não modifica. Nós vamos envelhecer.
Agora, nós vamos envelhecer nos alimentando bem, fazendo atividade física, cuidando da nossa saúde, a nossa defesa vai continuar pelo maior período possível, 100%. Agora, se eu envelheço sem cuidar da minha saúde, eu não me alimento direito, já estou velho, não preciso mais ficar comendo salada. Para quê? Eu gosto só de comer McDonald's. Né? Então, a gente tem que saber também como envelhecer, como cuidar da nossa saúde, que isso vai nos ajudar em termos do nosso sistema de defesa, tá bom? Então, a idade é uma coisa que a gente não consegue alterar, mas você pode melhorar a condição do seu organismo. E a outra coisa que a gente pode fazer é tomar vacina. Sabe por quê? Eu não contei para vocês que a gente tem aquele... na nossa defesa tem o soldadinho que vai lá bater no vírus, mas tem aquele mais inteligente que olha e fala assim, seu ponto fraco é aqui? Beleza, estou sabendo. Volta aqui para você ver. Quando a gente aplica a vacina, eu ensino para o meu organismo, eu lembro ele, eu acordo aqui, fulano, você está dormindo aí? Vem cá. Tem gente querendo chegar, para você defender é isso daqui. Eu ensino novamente, eu estimulo aquele soldadinho que está ficando dormindo a ficar bem esperto. Então, a vacina é isso. É uma forma de prevenção, onde você injeta, né, partes do vírus. Nós tivemos já uma vacina de herpes zoster, tem uns 2, 3 anos, eu indicava bastante, era que a gente tinha, que a gente colocava como se fosse um vírus lá no CTI, não dava conta nem de sobreviver, a gente colocava ele dentro do corpo para dar uma ativada no corpo. Mas corria a chance de ter uma infecção? Sim, por isso que não era todo paciente que podia usar. Agora foi desenvolvida uma vacina nova, onde a gente não precisa de colocar o vírus vivo, mesmo ele lá no CTI, ele é vivo. Nós pegamos partes, né, foi pegado, não fui eu, né, pegou parte do vírus, aquelas partes mais importantes que ajudam a gente a defender dele, colocaram e inocularam nos pacientes. E agora nós temos uma nova vacina, que é mais segura, que é mais eficaz, que é a vacina herpes zoster Shingrix. Uhum. Tomei a vacina depois que eu tive o herpes. Né? Agora, isso tem um efeito para sequela? Não. Porque a vacina é para estimular o nosso organismo a se defender. Aonde já está machucado, não. Mas por que foi indicado para o senhor tomar? Mesmo quem já teve o herpes zoster, a gente pede para tomar. Dá o intervalo da infecção e a gente pede para tomar. Simone, mas eu tomei a vacina tem 3 anos, aquela que era, né? Não funciona nada? Funciona. Mas a eficácia dele, a antiga era cara, era R$500. A eficácia dela era em torno de 60%. A eficácia da nova é 96%, 94%, 96%. Ela é muito mais eficaz e ela é muito mais cara. Antes era uma dose só, agora são 2 doses. Essa nova são 2 doses. Por que a gente pede para os pacientes que já tiveram tomar? Porque ela pode aparecer mais de uma vez, a herpes zoster. Eu posso ter herpes zoster de um lado, posso ter do outro, em um outro momento, do outro. Eu não falei que fica guardado em alguns gânglios? Tá? Então, você pode ter mais de uma vez a herpes zoster. Por isso, a gente... Shingrix. Shingrix. S-H-I-G-R-I-X. Bom, então vamos ao valor, né? Primeiro, não é uma vacina que tem no SUS ainda, tá? Infelizmente. Segundo, é uma vacina que tem que ter 2 doses, a antiga era uma só, essas são 2 doses. E a questão do custo. Bom, já foi R$ 1.200 cada dose. Hoje em dia, a gente consegue encontrar em torno de R$ 700 a R$ 800 cada dose. O intervalo de 2 a 3 meses entre uma dose e outra. Não está reembolsando a Shingrix? Oh. Então, foi a nova. Mas tem que ter o pedido médico. Tem que ter o pedido médico. Tá? Porque é muito importante. Infelizmente, não tem no SUS, mas é aquela coisa, Simone, é caro? Gente, é caríssimo. Mas é mais barato porque... Essa é a questão. Vamos colocar na balança? O senhor usa remédio para tratar dor? Usei galpentina
pregabalina. Os medicamentos para controle de dor, das complicações, também são caros. A limitação física, não consigo sentar, parei de trabalhar. Eu não consigo vestir uma blusa, não consigo ir numa festa. Então, todo o quadro psicológico e o gasto que você tem para controlar a dor ou os problemas advindos da herpes zoster também são caros. Às vezes é um caro pro resto da vida. Quanto tempo dura essas 2 doses? Com diferença de 3 meses, né? Tá. A segunda dose, por que a gente faz 2 doses? Eles viram que quando você dá a primeira dose, o organismo ele começa a se organizar. Quando você dá a segunda, você bota lenha na fogueira, dá um choque. A primeira dose já tem um processo de proteção? Tem, mas ele não dura tanto tempo. Quando você faz a segunda, os estudos mais recentes têm mostrado que tem 10, 11, 12 anos. Simone, vai ter que repetir daqui a 10 anos? Não há essa resposta ainda. Porque eles ainda estão acompanhando o pessoal. Né? Então, se eles estão acompanhando, se eles virem que 15 anos dá, não precisa de repetir. Mas vamos supor que eles começaram a ver, quando dá 15 anos, começa a cair a ponto de começou a aparecer uns quadros. Vale a pena repetir? Se os estudos mostrarem, talvez a gente vá repetir. A indicação... Pode falar. Pode falar. Toda herpes tem dor? Porque meu filho teve daqui e não tem dor. Não é toda a herpes que tem dor. Quando a gente fala dos sintomas, sim, ele teve uma parestesia, que é aquela sensação, tipo assim, é diferente. Isso. E outra coisa, a idade, porque ele teve com 40 anos, ele está com 44, ele já pode tomar vacina ou tem idade mínima? Vou falar. Então, voltando na primeira pergunta, pode ter herpes zoster sem dor? Sim. Quando a gente fala, herpes zoster dá febre, dá as pintinhas, né, as vesículas, dá dor, dá coceira, não é todo mundo que tem tudo. Tem paciente que só tem as bolinhas, as vesículas. Tem paciente que não tem vesícula e só tem a dor e um vermelhidão. Então, as manifestações podem ser diferentes, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, a questão da vacina. Eu não tomei a vacina. Eu tive com 38 anos, voltei, eu estava viajando, voltei, chamei a moça, falei aqui, eu posso vacinar, você me uma vacina? Ela falou assim, Simone, não tem indicação. Por quê? Você teve o herpes zoster num momento de fragilidade, de baixa de imunidade temporária. Então, você não tem indicação de tomar. Por quê? Passou esse momento, o seu organismo, a imunidade vai dar conta. Tá? Então, tem essa questão. Mas e se eu começar a tomar corticoide? Ou se eu tiver uma artrite reumatoide jovem? Se você usar medicações que causam imunodepressão, o seu médico que está te tratando vai ter, por longa data, ele pode te orientar e, às vezes, ser necessário. Câncer. Pacientes que têm câncer, eles têm uma imunidade mais baixa, às vezes por causa da quimioterapia, da medicação. Então, pode ser que eles sejam orientados a tomar a vacina, mesmo antes dos 50 anos. Se a gente falar assim, Simone, eu não tenho problema de remédio nenhum, não tomo remédio nenhum, eu sou super saudável, quando que eu tomo a vacina? A indicação, hoje, em bula, é acima dos 50 anos. Por quê? Não falei que a gente, quando envelhece, o sistema imune dá uma baqueada? Então, acima dos 50 anos, a gente já espera que esteja um pouco menor a nossa imunidade, e a gente já dá antes das coisas acontecerem. Numa reunião que a gente teve, o pessoal da geriatria, a gente começou a falar, poxa, mas eu vou dar para pessoa de 50 anos que ainda está inteirona, e daqui a 15 anos, eu vou repetir? Por que eu não deixo para dar em 60? Qual que é a idade maior que mais atinge o herpes zoster? Geralmente por 70 anos. Né? 65 a 75 anos é incidência. Acima de 85 aumenta muito. Então, eu prefiro esperar e vou dar lá para os 60, porque aí eu pego até 75. Então, fica essa dúvida. Né? Hoje em dia, qual que é o consenso? Acima de 50 anos a gente indica, vai durar uns 10, 15 anos. Se a gente tiver que repetir e a gente estiver bem para repetir, excelente, a gente repete. Tá? Então, hoje a indicação é essa. Preço de vacina, eu falei, é alto. Hoje a gente tem encontrado... Existem algumas promoções, né, que às vezes chega a R$700 a dose. Então, aí, se a dose era 1.200 e hoje 2 doses se consegue por 1.400, às vezes a gente tem que aproveitar. A tendência é melhorar, diminuir o preço? Sim.
Daqui a pouco cai a patente, quando cai a patente vai ter outros laboratórios fazendo e a gente vai ter mais acesso a essa medicação, vai ter disputa de mercado, tá? Mas, por enquanto, a única vacina que a gente tem hoje, a antiga já parou, não se aplica mais, é essa vacina de Shingrix. A vacina Shingrix foi lançada no Brasil em junho de 2021 ou 2? Não, 2 ou 3. Deixa eu tentar lembrar. Então, deve ter sido 22. Em junho de 2022, foi o lançamento no Brasil. Antes de junho de 22 até dezembro de 22, eu vi gente usando a vacina antiga. Por quê? A vacina antiga caiu de preço. Aí eles jogaram lá embaixo, né? Só que aí, o que acontece? Quem tomou a antiga tem que tomar a nova. Foi realmente uma conduta não legal do pessoal de laboratório. A vacina antiga era uma dose só. Então, você pode conferir. Tá? É junho, eu falei, eu fui no lançamento. Eu só não sabia que era 22 ou 23. Porque ela falou que tomou em 23, não era tão disponível. Então, foi 22. Então, a gente vai completar 2 anos da vacina no Brasil. Não é o mesmo vírus. Não. É um vírus do herpes simples. É diferente do varicela zoster. Não. 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 Eu já vi casos de pessoa que tinha a herpes e quando a imunidade baixava, saía aquelas vesículas em outro lugar, na pele. Aí, geralmente, é o vírus de herpes simples. Esse que dá na beiradinha da boca, às vezes na região do genital. Mas isso não é o varicela zoster. A vacina veio pro varicela zoster. Não faz reação cruzada com o vírus simples, com herpes simples, não. Tá? Pode passar, por favor? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Se vocês tiverem dúvida, ainda podemos conversar. E uma mensagem. Você acredita que é melhor ser imunizado por meio da doença, porque a doença vai te dar uma imunidade, né? Vai te acionar a sua defesa, do que por meio de vacinas? Eu prefiro a vacina. Então, Eu não sei se tomei a primeira ou essa nova. o senhor tem que ver quando... Então, o senhor vai ter que olhar o cartão de vacina, a data que foi, procurar o local para tirar a dúvida. Se foi antes de junho de 22, com certeza foi antiga. Se foi depois de junho, tem que conferir. Se foi uma dose só, ou está faltando uma dose, ou foi antiga. Quem tomou a nova, uma dose só, tem que tomar a segunda dose, porque é ela que vai dar aquele fogo, lenha na fogueira. Tá? Não, você pode chegar no laboratório e pedir a vacina, se você está dentro da faixa, né, eles vão poder aplicar. A grande questão é, converse com o médico. A vacina, a eficácia da vacina depende dos remédios que você toma. Pode ser que ele peça para aguardar, entendeu? Então, é importante conversar com o médico. E quando você tem o pedido médico, é o que a colega colocou, pode ser reembolsado, pode ter um desconto, entendeu? Tem laboratórios que se tem o pedido, dá um desconto. Tá bom? CEMIG reembolsa 60%. Só um minutinho, seu Milton, que eu estava falando aqui. Desculpa, eu não queria interromper na hora, mas é sobre aquela parte dos sintomas. Sim. De 42 a 78 horas. Não, 48 a 72. horas. Quando a pessoa tem um formigamento, vamos supor, a consequência é 100% de aparecer ou ela pode ter aquele sintoma e não aparecer nada? Pode não aparecer nada. Tá? Existe o que a gente chama... Já ouviram falar da catapora frustra? Dá só umas pintinhas e não aparece no corpo todo. O pessoal falava assim, frustra. Existe a zoster que não aparece. Tá? E eu esqueci de falar uma questão que eu acho que é importante, não coloquei no slide. Como a gente tem as complicações, e são tão difíceis, né, as complicações do herpes zoster, quando aparecem as lesões e a gente confirma o diagnóstico, diferente da criança,
a gente pode entrar com a medicação. Aí a gente trata, usa uma medicação específica para vírus. Simone, é para o vírus da herpes zoster? Não. É para qualquer tipo de vírus. Existem, sim, igual a gente tem antibiótico para bactéria, existe antiviral de uma forma generalizada. E aí a gente usa para o paciente. Vai acabar? Dá certeza? Não. Diminui a chance de ter complicação, caso você tenha. E pode diminuir os sintomas agudos, tá? Então, é também muito caro o tratamento agudo, as medicações, são vários comprimidos. Quanto menos comprimido, mais cara é a medicação, tá? Mas vale a pena. É aquela coisa. É o que eu posso estar fazendo, né? Ah, Simone, tomei a vacina e tive. Pode ser que sim. A vacina não elimina 100% dos casos. Ela ativa o seu sistema para não deixar acontecer o pior. Pode ser uma forma mais leve. Se você não tivesse tomado, talvez fosse mais grave. A vacina do Covid é a mesma coisa. Eu já escuto gente falando assim, eu tomei a vacina do Covid e tive Covid. Você foi internado? Não. Olha, então a vacina talvez tenha funcionado em você. Porque a vacina nem sempre elimina 100% da infecção. Mas a gravidade, internar paciente, diminui. Mesma coisa para a gripe, gente. Vacina de gripe, eu tomo a vacina de gripe e fico gripado. Você foi internado, teve uma pneumonia? Porque a vacina de gripe é para a gente diminuir os quadros de complicação de uma infecção gripal. Existe pneumonia por vírus, tá? E é isso que a vacina quer que diminua. Tá bom? Thaís. Nada. Infelizmente. Eu acredito que esse caminho é um caminho natural. Por quê? O país está ficando idoso. Sim. Então, isso vai ser um acometimento de questões hospitalares, de internação, Pode aumentar. que vai ser colocado. Com certeza vai, a gente só não sabe. Os estudos têm mostrado, porque eu falei assim, da complicação bem direta, né, gente? Os estudos têm mostrado que pacientes que são, por exemplo, têm uma insuficiência cardíaca, já tratam. Se tem zoster, complica a insuficiência cardíaca. Descompensa um diabetes. Então, ele complica outras doenças que já estão acontecendo. Tá? Então, eu acho que sim, vai pesar. Está chegando agora, esse mês, fresquinho, uma vacina nova do vírus sincicial, que provoca também quadros de bronquite. Tá? Tá mais caro do que a de zoster. E essa também não vai conseguir pelo SUS, então eu acho que, quem sabe, a de zoster vai para o SUS e essa fica fora. Tá? Criança e adulto. Não, essa não vai entrar tão cedo. Acabou de lançar. Tá? Só um minutinho. Seu Milton tinha falado, ela estava falando na hora, eu interrompi o senhor. Olha, é o seguinte, eu tenho que primeiro verificar essa vacina que eu tomei. É a antiga ou a nova? A antiga ou a nova. Isso. E se for a antiga, eu tenho que tomar a nova? Tem que tomar a nova. A eficácia, 2 doses. A eficácia é diferente, é maior. Servia. Era o que a gente, vamos falar assim, a gente começou a ter uma proteção com a vacina antiga de 60% durante 5 anos. Acho que até um pouco mais de tempo. Que tinha só ela. Se eu tinha 60% de chance de me garantir de não ter, vamos usar. Agora eu tenho 94, 96, que dura 10 anos. Poxa, esquece, por isso que parou de fabricar. Vamos usar só a nova. Sim. Não, se a senhora tomou as 2 doses, por enquanto, não se faz revacinação. Os pacientes que tomaram estão sendo acompanhados, monitorados, os primeiros, né? Nível sanguíneo de anticorpo, que é essa nossa defesa, provocada pela vacina, e até hoje, os estudos estão com 12, 13 anos, a última vez que eu vi, estavam com anticorpos ainda. Então, não há orientação de revacinação ainda. Eu quero falar que se alguém quiser tomar vacina, se fizer grupo, os laboratórios fazem um texto legal e divide até em 12 vezes. Sim. Eu entrei num grupo desse. Excelente. Eu acho que no SESC também está mais fácil. Olha só, vale a pena rodar. Vale a pena fazer orçamento. Eu já vi SESC sendo mais caro.
Porque depende do momento. Eu estou com... O laboratório costuma até me mandar lá no consultório. Nós estamos tendo uma promoção lá não sei aonde. Não vou ficar falando nomes. Aí faz uma parceria e lá está mais barato. Então, quando você for tomar, teve indicação, vai tomar, faz orçamento. Mais de um local. Fica a dica, né, Thaís? Fica a dica. Ótimo. Você monta um grupo, eles vêm na sua casa, se for grupo, cobra. Esse for na minha casa. Nós é tudo coisa da fora. Mas aí tem que ter o caso dos preços melhor, alguém prescrever para a gente também reembolso. Olha, a minha colega aqui do grupo, olha só, ela escreveu hoje no grupo. Sexta, Para a gente conseguir preço melhor e aí ainda reembolso. Porque a gente passa um plano caro, menos que os Sim. olha, a minha colega aqui, que é associada à nossa vocês a conhecem, mas não precisa falar o nome dela. Ela escreveu aqui, ó, sexta-feira da semana passada, tomei as vacinas herpes zoster e pneumococo. Uhum. Tomei lá no SESC, pois com desconto de comerciário ela vai para R$ 584. E a de pneumonia saiu por 185. Uau. O fato de ser comerciário, a gente que é da IA pode fazer. Ela é da IA. Então, assim, pode correr atrás, porque R$500 a vacina eu nunca vi. Só não sei qual Tá? ela tomou. Se foi Não, a nova não tem, a antiga não tem mais. Foi proibida a venda. Sim. Não. Não. Pneumo e zoster pode. Pode. Não pode tomar as duas das zoster ao mesmo tempo, tá? Gente, para finalizar, tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Eu tenho. Desculpa, te estender demais. Mas baseado no que a Vera falou, da herpes labial, você falou que não é o mesmo vírus. Não. Mas quem tem herpes labial pode ter a herpes zoster. Pode. São vírus diferentes. Quem teve herpes labial também pode ter Pode, porque é vírus diferente. catapora. Sim. 90% da população já Sim. teve catapora. Então é um vírus que está dormindo aqui dentro. Sim. Quem teve catapora, o vírus está por aí. Não é todo o vírus que infectou na época da catapora, mas ele está guardadinho. Eu tive um quadro, na verdade, eu conheço uma pessoa só que teve catapora com 48, 50 anos. E foi um catapora grave. Tá? Então, se você nunca teve, pode pegar? Pode. É porque os sintomas são idênticos. Sim. Né? Até a vesícula. É localizado. É a localização só. De Transmitir. tempo de duração, tudo é igual. Uhum. Então eu achava que era o mesmo. Eu pensava que era o mesmo vírus. Da herpes, não. É herpes simples e o outro é varicela zoster. Sim, mas é como se fosse assim, tipo assim, a herpes labial, sim, se fosse um vírus mais fraquinho. Não. Eles são, vamos falar assim, eles são primos. Eles são primos. Tanto que o nome é herpes simples e varicela zoster, né? Herpes varicela zoster. Seria um herpes simples complicado. Não, Entendeu? não, Tipo, agravante. não. São vírus diferentes, tá? Para finalizar, então, vou lembrar vocês, vacinação. As pessoas, às vezes, chegam no consultório e falam assim, eu pergunto, e aí, sua vacinação tem dia? Tá, eu já tomei Covid e já tomei gripe. Aí eu penso, e pneumo, tétano, hepatite B, febre amarela, tem um monte de vacinas, tá, gente? Tem várias que tem no SUS e tem vacinas que não tem no SUS e que são indicadas para pacientes idosos acima de 60 anos. Dependendo da condição, até pelo SUS consegue, tá? Com relatório. Então, é importante você procurar seu médico, se orientar. Vacinação é uma forma da gente ficar com defesa sem ter a doença. Tá bom? Pneumo 13, 15 agora. É uma dose só. Quem tomou 13 não precisa tomar 15, tá? Mas a pneuma atual, ela subiu de 13 para 15, que são 15 sorotipos diferentes de pneumococo. É uma dose na vida por enquanto. A pneumo 23, que nós temos duas pneumos. A pneumo 23 são duas doses. A primeira, 5 anos depois a segunda, e dependendo da idade que tomou a primeira, vai tomar a terceira e a quarta a cada 5 anos. A pneumo 23,
A pneumo 23 e a pneumo 13 são vacinas de pneumococo. Pneumococo é uma bactéria, né, é um tipo de bactéria que causa infecção respiratória, sinusite, pneumonia, algumas causam infecção de pele. Então, a gente fala pneuma, as pessoas acham que é só a pneumonia que vai evitar. Não, é uma série de infecções pela bactéria pneumococo. Não, alergia é diferente de infecção. Tudo bem? A minha já venceu ano passado e eu não tomei. Porque eu fui lá, o Paraíba não era mais. Como é que faz? Parei? Na segunda dose? De qual? Da pneu? Pneumo 23? Sim. Não, a pneumo 23 é 5 anos de intervalo. O médico tem que indicar se é 15 ou é 23? O médico Não, na verdade, a indicação são as duas. Você toma as duas. Quem nunca tomou, começa pela 13. Começa pela 13, pneumo 13, toma uma dose. 6 meses depois, você toma a 23. 5 anos depois, você repete a 23. Por enquanto, é isso. Tá bom? Tudo bem? Eu tô igual essa cliente que você perguntou. Estava super em dia. É. Eu só tomo a gripe. Ah, então vamos ficar espertos, que agora vocês estão sabendo que tem mais vacina. a gente acha que cartão de vacinação É de criança. Não, tem cartão de vacinação do adulto. Tem. A caderneta do idoso que dá no posto de saúde, dava, não sei se dá ainda. Dá ainda, né? É, tem todas essas vacinas, as orientações. Tá bom? Qual? Não estou sabendo desse, não. Se der esse nome, só sei o que o pessoal fala do cobreiro. Ah, eu já tive cobreiro. Eu acho que esse fogo celular que você está falando é uma doença venérea antiga. Ah, então não estou sabendo qual que é, não. Qual que é o agente etiológico? É? É, não estou sabendo, não. Então, gente, muito obrigada pela presença, pelas perguntas, pelas dúvidas, que assim a gente partilha informação, né? Fiquem bem, fiquem com Deus.